Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém, irmãos? Irmãos, nós vivemos num país maravilhoso, que é o Brasil. Um país com muito sol, como diz a música, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse é o nosso país, um país com muito sol. Todavia, nos últimos tempos, nós vemos que muitos têm tentado contra o próprio país. Muitas pessoas, às vezes, extremistas, tanto da direita quanto da esquerda. E a prova disso é esse último acontecimento, quando uma menina capixaba de 10 anos se engravida do seu próprio tio, que a abusava dela desde os 6 anos de idade. Judicialmente ela foi liberada para fazer um aborto. Somos totalmente contra o aborto. Somos a favor da vida, e a vida pertence a Deus. Ele a dá, ele a tira. É o que está no livro de Samuel. E não gostamos nada dessa ideia de muitos médicos, juízes e até muitos pastores milagreiros querendo brincar de Deus. O que não é necessariamente essa situação, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se o juiz, o médico fez certo ou fez errado, não cabe a mim discutir. E sim, Deus é que haverá de julgá-los. Mas não é essa a questão. A pior questão é que muitas pessoas, com interesses políticos principalmente, tanto da direita quanto da esquerda, têm tentado politizar a situação. E tais pessoas parecem tão monstros quanto aquele homem que fez esse ato absurdo. Mas isso não é de hoje. Nós vemos já há algum tempo isso. Quando as pessoas fogem da luz, se desviam do sol, podem acabar ou no Polo Sul ou no Polo Norte. Todo extremo é perigoso. Estamos vivendo isso já há algum tempo. Extremismos políticos e até mesmo extremismos religiosos. Irmãos, mas o nosso foco aqui não é a política e nem esse ato, mas oferecer uma solução para todo ou qualquer problema. Qual é a solução para o nosso país? A solução não é o extremismo, mas a solução é Jesus Cristo. E esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos falar sobre o nascimento de Jesus. Malaquias foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Depois de Malaquias houve um silêncio profético de mais de 300 anos em Israel. E quando Jesus nasceu, podemos ver que a situação de Israel não era diferente do nosso país. O país era dominado pelo Império Romano e havia muita promiscuidade, muita corrupção, muitas coisas erradas, e até mesmo na própria religião comandada pelos escribas e pelos fariseus e por outros partidos religiosos e políticos.
Mas aí Jesus nasce nesse contexto, nesse meio, para trazer a salvação. O profeta Malaquias, ele vai prever ou profetizar o nascimento de Jesus, o Messias, o Salvador. E ele vai falar do sol da justiça. O sol da justiça. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Jesus, o sol da justiça. O que o profeta quer dizer com isso? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Jesus e por que ele é o sol da justiça? Primeira coisa que nós vamos observar é que o sol é símbolo de luz. Jesus é luz e não há nele treva alguma. Diz um texto da palavra de Deus que Jesus Cristo deixou de morar em Nazaré e foi morar em Cafarnaum e passou a levar luz àquelas pessoas, as pessoas que viviam nas regiões da sombra da morte. Para eles nasceu a aurora, ou seja, Jesus começou a brilhar naquela cidade. Jesus é o nosso sol, Jesus é a nossa luz. Por isso Jesus, que não nasceu apenas em Belém, mas nasce todos os dias em nossos corações, ele é a nossa luz, ele é o nosso sol, ele é a nossa referência. Ele e as escrituras que testificam dele é a lâmpada para os nossos olhos e a luz para os nossos caminhos. Jesus é a nossa referência, Jesus é a nossa luz, mas é aquele também que é o sol da justiça. Todos clamam por luz e só podem encontrar luz em Jesus. Mas as pessoas também clamam por justiça. E a justiça não está na justiça dos homens, nem nesses justiceiros de plantão que tentam fazer e resolver as coisas ao seu próprio modo. Mas a justiça vem do Senhor. Jesus é o sol da justiça. É aquele que, não havendo no mundo um justo sequer, ele morre na cruz do Calvário para fazer justiça, pagando o preço dos nossos pecados e das nossas iniquidades, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Esse é Jesus, o sol da justiça. É aquele que pagou o preço do nosso pecado, pagou a nossa dívida diante de Deus, para trazer justiça à terra, para trazer justiça às pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois ele vai dizer no capítulo 8: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos condenará? É Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a justiça foi feita, e Jesus é a nossa justiça. Ele, quando o mundo chegar ao fim, quando ele voltar para levar os seus, ele será o juiz, que separará os bodes das ovelhas, o joio do trigo, os ímpios dos justos. E espero que você esteja comigo na congregação dos justos, em meio às ovelhas que foram justificadas através do sangue de Cristo. Ele é a justiça. Não existe outra justiça a não ser nele. Ele é perfeito. Mas ele vai dizer uma coisa aqui, que a quem está reservado nascer, ver e contemplar o sol da justiça? A aqueles que temem o nome do Senhor. Mas a todos aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. É o que o profeta vai dizer. Por isso, para que você tenha essa luz, para que você conheça a verdadeira justiça,
É necessário que você tema o nome do Senhor. É necessário que você creia em Jesus. E temer não é ter medo, é ter respeito. Medo é uma coisa, respeito é outra. O medo nos aprisiona. O temor a Deus nos liberta. E Jesus é aquele que veio para nos salvar e nos libertar, porque Ele é o sol da justiça. Por isso, você tem que temer a Deus, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos. Ele será feliz em todos os sentidos. Irmão, se você quer ver a luz, se você quer ver a justiça, você tem que crer em Jesus, porque a palavra de Deus diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deixe de temer os homens, deixe de temer o coronavírus, deixe de temer o mundo, deixe de temer as adversidades, passe a temer a Deus, e aí você conhecerá a luz e a justiça. Ele é o sol da justiça que traz salvação em suas asas. Ele é o nosso Salvador, é o que diz o profeta. Por que nós devemos crer em Jesus? Porque um dia Paulo e Silas estavam aprisionados em Filipos por causa do Evangelho. Eles não eram criminosos, mas mesmo assim estavam presos. Mas as cadeias se abriram e eles continuaram louvando ao Senhor. O carcereiro tentou o suicídio, eles impediram. Então o carcereiro, vendo o testemunho de Paulo e Silas, disse a eles: o que é necessário fazer para que eu seja salvo? O carcereiro, Paulo responde ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem foi salvo porque ele creu em Jesus, e toda a sua casa foi salva e batizada porque eles também creram em Jesus. E é isso que você tem que fazer, porque a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se com o coração creres que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. O Deus que não pode mentir está dizendo para você: creia com todo o coração que Jesus venceu a morte para nos dar a vida. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja salvo. Quem não quer ser salvo? Nós estamos vivendo um mundo que caminha cada vez mais para a promiscuidade, um mundo cada vez pior, as pessoas se degladiando, as pessoas se matando, as pessoas até mesmo usando uma menina de 10 anos para se promoverem na internet. Será que é esse o mundo que as pessoas querem? Será que esse é o ideal de felicidade? Não. Jesus é o nosso Salvador. E aquele que crer nele receberá essa salvação, porque o próprio nome Jesus em hebraico significa Salvador. E só há um único Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o nosso Salvador. Ele é o arrimo da nossa sorte, porque Ele traz salvação nas suas asas. Poderá haver esperança para esse nosso país tão ensolarado, mas acalorado com os debates e com as brigas, com as discussões políticas e até mesmo religiosas? Sim, Jesus é aquele que traz a nós esperança em suas asas. Aí eu me lembro do profeta Isaías, quando ele diz o seguinte: os moços caminham e se cansam, os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas e voarão como as águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, vá até Jesus, porque Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e enfim encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nós vamos até Jesus,
Ele nos toma pela mão, Ele nos levanta e Ele nos faz voar com as asas da liberdade, com as asas da esperança, com as asas da salvação, para que possamos ver, enfim, luz e justiça, porque Ele um dia voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo e levar esse povo para um novo reino, o reino de luz, o reino de justiça, o reino eterno. Não perca essa salvação, não deixe de fazer parte desse povo escolhido que um dia reinará com Cristo por toda a eternidade. Assim como o profeta falou da vinda de Jesus, que ocorreu 300 e poucos anos depois dessa profecia, assim também Jesus um dia vai voltar para buscar o seu povo, e aqueles que tiverem o nome escrito na vida serão chamados para a glória eterna, para a salvação eterna, e que você possa, enfim, encontrar descanso para a sua alma, recebendo esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tendo seu nome escrito no livro da vida, para que um dia você possa ter um país de fato maravilhoso, a glória eterna. Ali não haverá luz do sol, nem o brilho da lua, porque o brilho da glória de Deus e do pastor eterno Jesus Cristo estará para sempre iluminando os nossos corações. Não haverá pranto, nem dor, nem lágrima. Que você possa crer nesse Jesus, o sol da justiça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.